Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia da igreja hoje nesse sábado nos fala a respeito da eternidade. O homem que foi feito por Deus para ser eterno, para desfrutar da eternidade de Deus, para desfrutar eternamente da presença de Deus. A eternidade para nós católicos, para nós cristãos, não é um sonho, mas é uma realidade latente que deve perdurar em nossas consciências, no nosso pensamento, todos os dias. Porque muitas vezes nós vivemos aqui neste mundo, mas não pensamos eternamente, não olhamos a nossa vida com um olhar espiritual. E nos inebriamos com esta vida e vivemos aqui sem uma perspectiva de eternidade. E muitas vezes somos tomados e norteados por pseudos pensamentos de bondade e que na realidade carregam uma maldade tremenda, porque é uma grande mentira. Basta a gente imaginar algumas informações positivistas que nós encontramos desde o século XX e que desembocou no século XXI. Quando se diz o inferno não existe, o inferno já é isso aqui. Uma afirmação mentirosa que tira todo o crédito e toda a dignidade da palavra de Deus. Porque é o próprio Senhor quem vai falar de fogo ardente, do Hades, de Geena, de mansão dos mortos, do próprio inferno, do lugar onde existe choro e ranger de dentes. Então, nós que somos católicos, devemos nos atentar para aceitar a palavra de Deus na sua totalidade, segundo a interpretação primeira, original e de autoridade da Igreja de Jesus Cristo, do Santo Magistério constituído por Ele. Única entidade capaz de, com dignidade, interpretar as Sagradas Escrituras, porque assim Ele deixou. Então, é preciso que nós entendamos que o inferno é uma realidade. E, por incrível que pareça, o inferno é o local onde Deus, nosso Senhor, fez como fruto de sua misericórdia. E é o que muita gente não entende. Porque diz assim: Deus é bom. Por isso nós iremos para o céu. E por Deus ser bom, Ele não fez o inferno. E é aí que a gente muitas vezes se perde. Por quê? Porque Deus é bom. Foi que Deus, nosso Senhor, criou o inferno, que é criatura sua. Por quê, Padre? Porque o nosso céu nós construímos aqui na terra. Nós construímos o céu aqui. E aqueles que aqui não quiseram viver na intimidade, na proximidade com Deus, que renegaram Deus, que não se abriram à graça de Deus, que não escolheram Deus todos os dias. E aqui é interessante a gente compreender que a escolha por Deus passa
pela escolha e pela vivência dos seus ensinamentos. O amor a Deus passa pela obediência. Quem ama a Deus obedece a sua palavra. Quem vive em Deus obedece os seus mandamentos. Então, sendo assim, depois de morto, um homem não pode ir para o céu se em vida ele não escolheu a Deus. Então o inferno é obra da misericórdia de Deus. Vejam que Deus deixa o homem livre. E na liberdade o homem escolhe o céu ou o inferno no dia a dia da vida. Então é preciso que nós tenhamos claro em nossa mente que o inferno existe, assim como o céu. E eu já falei muito aqui em nossa igreja. A igreja crê no inferno como a igreja crê no céu. Depois, outra premissa falsa, uma pseudo-verdade que o mundo coloca e diz assim: Deus é bom, e por ele ser bom, não condena ninguém. É verdade, mas é preciso entender. Não é Deus nosso Senhor quem julga diariamente o homem. É o homem que diariamente escolhe o caminho que ele vai trilhar. E em vida, o homem tem a liberdade, o livre-arbítrio para escolher a Deus. Vejam que nós temos consciência do que é certo, do que é errado. Alguns têm a consciência laxa, mal formada, é verdade, não é? Não conseguem nem distinguir um ato da razão de um ato de emoção, tudo bem. Mas de um modo geral, de um modo comum, nós sabemos o que é correto e sabemos o que é errado. E essas escolhas vão construindo o nosso céu, ou vão desperdiçando a salvação dada por Deus. De tal modo que, no final, a única coisa que Deus, nosso Senhor, vai fazer é nos mostrar o que nós escolhemos. Não é Ele quem condena, somos nós mesmos que com as nossas escolhas nos condenamos. Então vejam que essa premissa de dizer que o inferno não existe é balela. Essa premissa de dizer que Deus é bom, não condena ninguém, também é uma balela, é uma pseudo-verdade. O inferno existe e é o local daqueles que não quiseram saber de Deus em vida. E Deus é bom e não condena ninguém, mas é o próprio homem que com os seus atos se condena por não escolher Deus. Posto a escatologia no modo mais duro, vamos agora pôr a escatologia de um modo mais simples. Deus nos criou para o céu. O desejo de Deus é que nós nos salvemos. O desejo de Deus é que o homem possa fazer a escolha por ele todos os dias, para desfrutar eternamente da presença dele. É por isso que, no próprio texto de hoje, vai acontecer um entrave entre os saduceus e Jesus Cristo. E vocês lembram, vocês escutaram aqui, que o grupo dos saduceus era um grupo que negava a ressurreição. Diziam, morreu, acabou. E nosso Senhor aqui vai corrigir, vai ensinar e vai falar com propriedade. Nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem considerados dignos, os que forem julgados dignos,
da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura. Vejam que existe uma dignidade que vai ser considerada. E essa dignidade passa pela escolha que nós fazemos. Os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar de uma vida futura. Quer dizer que a nossa vida, ela não se limita a esses anos aqui na terra. É muito próximo o que fala Santo Agostinho, quando questionam ele a respeito da eternidade na obra sobre a ressurreição dos mortos. E Agostinho diz assim: a saída deste mundo é muito próxima a uma criança no ventre de sua mãe. A mulher está ali grávida e a criança está ali feliz. Não lhe falta nada. Mas se alguém ali fosse dizer à criança: vem para cá, que aqui é melhor do que aí, e a criança tivesse consciência, a criança ia dizer: não, aqui é o meu lugar, porque aqui eu tenho tudo. Mas vejam, o que é 9 meses? Perto de 90 anos, mais ou menos, a nossa vida sobre a terra. 9 meses não é quase nada. Mas a criança, imagina que ali ela tem tudo, é feliz e não quer dali sair. Tanto não quer que quando é expulsa do ventre, é uma violência contra ela. E aí cresce e entende que agora tem uma grande vida aqui. E essa grande vida aqui, comparada ao tempo do ventre, não é nada diante da eternidade em Deus, onde não teremos de modo algum sofrimento, não conheceremos doença, nem falsidade, nem maquinações, nem maldade, nem mentira, nem infidelidades, nem egoísmo, nem o medo da morte. Porque tudo isso pertence a esse plano aqui, a grande tribulação. No céu existe uma paz, que é a paz dada por Jesus Cristo e que deve permear de verdade as nossas vidas na eternidade, de tal modo que não teremos necessidade nenhuma, carência nenhuma. Vejam que é o próprio Jesus que vai dizer aqui: na vida os homens e as mulheres casam-se, mas na outra vida eles não se dão em casamento, porque serão iguais aos anjos. Ou seja, é Deus quem preenche eternamente o homem. Tanto é verdade que o matrimônio, ele chega ao fim quando morre alguém. E é uma realidade deste mundo. No céu, ninguém se dá em casamento. Vejam aqui. E por fim, o próprio Senhor vai dizer: Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, daqueles que vivem para Ele. É o que muita gente não entende, né? Que até na escola diaconal muita gente sofreu um bocadinho para entender, né? A respeito de quem é considerado morto e quem é considerado vivo na igreja. Os vivos são aqueles que permanecem na graça de Deus. Os mortos são aqueles que romperam a aliança com Deus. Tanto que a divisão clássica dos sacramentos vai dizer que o sacramento do batismo, o sacramento da penitência
são sacramentos dos mortos. E dependendo da situação também, a unção dos enfermos. Por quê? Porque aquele que é pagão está morto para Deus. Aquele que está em pecado mortal está morto para Deus. E o batismo faz viver. E a confissão faz viver. E a unção dos enfermos para aqueles que necessitam do perdão de Deus, não é só para a cura dos pecados, também faz viver. Então, é importante que nós tomemos consciência de que o nosso Deus é o Deus dos vivos. Só que, meus irmãos e minhas irmãs, a conversão do homem não se dá de uma forma rápida. A conversão do homem se dá aos poucos, no dia a dia da vida. Aos poucos, no dia a dia do nosso viver. Quando nós, católicos, vamos buscando crescer na amizade com Cristo, nos corrigir, levar um pouco a vida na intimidade com Cristo e escolhendo Jesus como razão dos nossos dias, como penhor de eternidade em Deus. Então vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que a nossa irmã repouse em paz. Vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que ela receba de Deus os dons necessários para salvar a sua vida, para repousar em Deus e assim receber a recompensa da eternidade, que foi reservada e preparada para aqueles que em vida temeram perder a amizade, temeram romper a amizade com o Senhor, o bom Deus. Que assim o Senhor, o bom Deus, nos ajude. Amém.